Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver então, vamos dar início à aula de K-médias, tá? Então K-médias basicamente é um dos classificadores não supervisionados mais utilizados, tá? Então basicamente, agora o nosso problema muda, né? De um aprendizado que é do tipo supervisionado, tá? Supervisionado, onde, né, nós conhecemos as labels, os rótulos das amostras, e agora a gente passa, né, para um problema não supervisionado, tá? Onde basicamente eu tenho um conjunto de pontos, né, onde eu não tenho conhecimento das minhas labels, ou seja, eu não sei as classes das minhas amostras, tá? Então, geralmente técnicas de aprendizado não supervisionado, né, elas também são chamadas de agrupamento, porque a ideia delas basicamente é dado um conjunto de pontos, eu vou agrupar, tá? Ou clustering, tudo bem? Então existem diversas técnicas de aprendizado não supervisionado. A gente vai começar então pelo K-médias, que é a técnica mais simples que nós temos, né? Tá? Vale destacar que então com problema de classificação não supervisionado, usualmente, via de regra, né, ele é mais difícil do que um problema supervisionado, exatamente pelo fato de eu não ter informações sobre os labels, tá? Bom, então basicamente aí qual que é o nosso problema, né? Dado um conjunto de pontos, basicamente eu tenho que então agrupá-los. Então temos um conjunto de dados X, geralmente aqui a gente não acaba falando muito em treinamento e teste, tem um conjunto todo, tá? Muito embora eu possa ter um conjunto de treinamento e um conjunto de teste, tá? Mas da mesma forma, tá? Nós temos então um conjunto de dados, né? Aqui é onde eu tenho Z amostras, tá? E cada uma delas então tá em Rn, que só para manter o padrão ali da variável Z que nós tínhamos para o conjunto de dados todo, tá? M era para o conjunto de treinamento. Então, perceba que o problema de agrupamento é um problema que depende muito da perspectiva, né? Eu posso simplesmente perguntar, pessoal, quantos agrupamentos nós temos aqui? Olha, alguém pode falar, eu tenho 1, 2, 3, né? Ou outra pessoa pode dizer o seguinte, olha, não, eu não tenho 3 agrupamentos, né? Eu tenho 2. Ou não, eu não tenho, eu tenho esses 2, tá? Então, note que o problema não é fácil, né? Tá? Existem diferentes variações ali que eu poderia utilizar, tudo bem? Mas, de certa forma, né, qual que é a ideia do problema de agrupamento, né? É dado meu conjunto de dados, eu não tenho informações sobre os rótulos, e eu quero, então, agrupar, eu quero encontrar grupos, clusters de amostras, tá? De tal forma, o que significa um cluster, tá? É basicamente o agrupamento de amostras que possuem algum tipo de similaridade, tá? Então, amostras que estão no mesmo cluster, eu posso dizer lá na frente que elas pertencem à mesma classe, por exemplo, tá? Tudo bem? Então, essa é a ideia que nós temos de maneira geral de um agrupamento, tá? Bom, como é que o K-médias faz isso? Deixa eu explicar, assim, o algoritmo dele, depois a gente vai para a equação, tá? Então, o K-médias, basicamente, ele começa o seguinte. Primeiro, ele chama K-médias, tá? Porque ele parte de um número qualquer. Eu vou falar como é que a gente pode obter esse número. Então, aqui eu vou dar um exemplo de K igual a 3, para dar certinho aqui. Então, o que acontece? Ele chuta, gera 3, escolhe 3 amostras de maneira aleatória. Aqui, essa minha aleatoriedade vai dar certinho. Suponha que ela escolheu uma amostra em cada cluster. Obviamente, isso nem sempre vai ser verdade, tá? Bom, depois que eu escolhi aleatoriamente essas 3 amostras, né, esse valor de K aqui é um valor dado pelo usuário, tudo bem? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente escolhe algum desses valores. Então, a ideia é, para cada amostra do conjunto de treinamento, eu verifico, então, qual seria o agrupamento mais próximo. Vamos supor que cai aqui. Tá, então, para cada amostra eu vejo, olha, isso aqui é meu cluster é o meu centro mais próximo, tá? Meu centro mais próximo. Esse aqui é mais próximo, vou fazer de conta, tá? Então, na prática, eu vou pintando, né, as amostras, só para a gente ter uma noção ali, né, do que seria um centro mais próximo, tudo bem?
Bom, depois disso, o que eu faço? Eu recalculo os centros, ou seja, eu calculo a média de todo mundo que está azul e calculo um novo centro. Então, o que vai acontecer? A ideia é, com o tempo, tá? Que o centro, que eu inicializei de maneira aleatória, ele vá se movimentando para a média amostral, tá? À medida que esse cara, então, vai se movimentando para cá, a tendência, então, é que essa bolinha se fique mais próxima desse centro do que desse, tá? E as amostras passem a ser classificadas incorretamente. Obviamente que esse centro, muito provavelmente, vai ser uma amostra que não existe. Tudo bem, não tem nenhum problema. Existe uma variante do K-médias, que a gente chama de K-medoides, que ela basicamente faz o seguinte no final, olha, qual que é o centro verdadeiro, qual é a amostra mais próxima do centro? Ah, essa aqui. Então, essa aqui vai passar a ser o centro. Então, essa é a diferença do K-médias do K-medoides. Então, K-médias, muito provavelmente, um centro vai ser uma amostra que não existe, e o K-medoides vai ser uma amostra mais próxima do centro, mas que ela de fato ela existe, vai que eu precise utilizar isso para alguma coisa. Tudo bem? Ficou clara a diferença? Então, basicamente, o que nós temos aqui? O K-médias, ele inicializa, tá, os centros de maneira aleatória, e para cada outra amostra, eu vou, então, escolhendo o centro mais próximo, me ligo a ele, calculo a média novamente, a ideia é que eu vá convergindo ao longo do tempo. Ah, mas o que acontece se eu, por exemplo, inicializar os centros não bonitinhos, igual aconteceu ali, né? Eu posso inicializar um centro aqui, outro aqui, vamos supor outro aqui. Não tem problema, se nós tivermos um exemplo bem comportado como esse, a ideia é que essas amostras aqui, elas puxem, tá? Esse centro para cá, tá? E essas amostras aqui sejam atraídas por esse centro. Então, esse centro aqui ele vai acabar inevitavelmente migrando para cá e conquistando todo esse agrupamento. Então, qual a diferença de eu ter uma boa inicialização dos centros de uma ruim, tá? A questão é que eles vão convergir, né? Mas se eu tiver uma inicialização ruim, que nem essa que eu mostrei para vocês, o que acontece é que ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para convergir. E na prática, pessoal, então esse jeito que o algoritmo K-means funciona, ele é bastante simples, tá? Na prática, isso é um algoritmo de otimização, tudo bem? Então, o que nós temos aqui? Então, seja S um grupo, o conjunto de grupos, cada um tem o seu centro, tá? Então, por exemplo, as bolinhas azuis são S1, as bolinhas vermelhas são do grupo S2 e ali do azul são S3, por exemplo. Na prática, pessoal, o que o K-means tenta fazer matematicamente? Resolver essa equação. O que essa equação nos está dizendo? Olha, eu quero encontrar um conjunto S ótimo, tá? Quem que vai ser esse conjunto S ótimo? Tá, que é o conjunto de agrupamentos. Tá? Vai ser algum conjunto que minimiza esse lado aqui da equação. O que esse lado da equação está dizendo para a gente, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, para cada... Então, eu quero minimizar isso aqui. Tá? Então, para cada agrupamento, eu vou de 1 a k, tá? O que eu quero que minimize? A distância. Então, vamos lá, vamos começar com S1, porque o I vale 1. Eu vou pegar todo mundo que está em S1, ou seja, eu vou pegar todo mundo que está no agrupamento azul e vou fazer a somatória da distância dele com o centro do azul. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho o azul aqui. Esse aqui está o centro. Tá? Eu vou calcular todas essas distâncias. Então, na prática, eu vou fazer isso para todos os outros. Vou fazer para o vermelho, vou fazer para o verde. Então, na prática, qual conjunto que eu quero, pessoal? É aquele que minimiza essa distância, ou seja, aquele cuja amostra esteja mais próxima do seu centro. Então, a equação 1, na verdade, ela nos diz matematicamente o que eu acabei de falar aqui quando a gente faz o K-médias. Todo esse processo de inicializar aleatoriamente, tá? Quer dizer, é um problema de otimização. Que é como é que eu poderia resolver isso? Olha, eu poderia gerar aleatoriamente, por exemplo, uma quantidade grande de conjuntos e pegar aquela que minimiza essa equação. Ah, essa aqui é uma solução, uma força bruta. Não uma força bruta, né? É uma
uma tentativa aleatória de resolver. Que nem quando a gente, por exemplo, como é que eu posso encontrar os parâmetros da reta do Perceptron, por exemplo? Vou chutar aleatório aí de 1000 combinações e verificar aquela que minimiza o erro de classificação. Obviamente, isso não é uma técnica muito esperta, porque não tem garantias de convergência, pode ser que e aleatoriedade não me garante nada, tá? Eu só queria deixar claro aqui que vocês podem interpretar, então, o problema do K-média, aquele algoritmo que eu mostrei no slide passado, como sendo essa equação, tá? Note que esse problema, pessoal, é um problema NP difícil, né? Ou seja, é um problema para o qual a gente não consegue encontrar um algoritmo, né? Algoritmo eficiente, algoritmo polinomial que resolve ele. Então, de fato, é um problema que tem um custo computacional, tá? Então, basicamente, qual que é a ideia? Esse aqui é o algoritmo, tá? Dado um número K, depois eu logo ali vou falar para vocês como é que a gente escolhe esse K. Inicializa os centroides de maneira aleatória, tá? Esses centroides vão ser, então, elementos da base de dados. E inicializa os grupos, né? Então, eu deixo eles todos como vazio. Bom, então, para cada amostra do conjunto de dados, eu associo ela ao seu centroide mais próximo. Então, por exemplo, ela está próxima do centroide 1, do MID 1. Então, o que eu faço? S1 recebe, o que ele tinha, que era vazio, mais essa amostra X. Então, na verdade, eu vou pintando ela, azul, vermelho ou verde, azul, vermelho ou verde. Isso significa associar o conjunto S1, S2, S3, tá? Feito isso, passando por todas as amostras, que é o passo 2, calculo o novo centroide, tá? Atualizo, ou seja, zero o conjunto, ou seja, pinto todo mundo de preto, deixo só o centroide, volto para o passo 2, tá? E vou fazendo isso até a convergência. O que significa convergência, né? Quando, vamos chamar assim, o MIDI da iteração t mais 1 for igual ao MIDI da iteração t, ou seja, quando os centros não se moverem mais. Tudo bem? Quando os centros não mudarem de posição, o algoritmo converge. Tá legal, pessoal? Bom, então aqui é só um exemplo, né, que eu tinha dado ali para vocês. Então, basicamente, inicialização aleatória dos centros, tá? Então, eu tenho aqui o centro azul, o centro vermelho e o centro verde. Isso aqui é um exemplo fácil. Para cada amostra, então, eu associo ela a seu agrupamento mais próximo, né? Vamos supor aqui S1, S2 e S3, tá? Aqui eu tenho um errinho, mas não tem problema, porque o centro vermelho vai ser puxado para cá, né? Por conta dessas amostras aqui, a mesma coisa para cá, tá? E por fim, é esperado que ao final, né, nós tenhamos ali 3 centros. Veja bem que isso aqui é um exemplo assim fácil. É uma analogia a um conjunto de amostras linearmente separáveis, ou seja, um problema muito fácil de resolver nesse caso, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, qual função de distância que eu vou utilizar? Usualmente, a gente usa a distância euclidiana, mas vocês podem usar quaisquer outras distâncias. Note que, se eu assumir uma distância euclidiana, pessoal, o que acontece? Quer dizer, o K-MEDS, é importante dizer que ele funciona bonitinho, né? Quando os agrupamentos são circularmente simétricos, né? Ou seja, eles tendem, né, a ter a forma, né, de um círculo ou de uma esfera, tá? Porque eles acabam utilizando a média, mais ou menos ali o centro de massa da classe. Então, o que isso eu quero dizer? Imagina que nós tenhamos essa situação. Aqui eu tenho uma classe e aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra, tá? Vamos supor, eu vou até colocar um pouquinho mais para cá. Aqui eu tenho uma outra classe, ó. E eu fale, olha, K igual a 2. Bom, K igual a 2. Vai complicar bastante, né? A expectativa é que se ele for inicializado aqui, eu vou ter um centro bonitinho. Mas vocês imaginem, tá? Como é que fica a classe azul, né? Se eu tomar a média, por exemplo, desses dois elementos, ele vai dar um ponto aqui, que não tem nada a ver. Tá? Então, note que é um problema difícil. Geralmente aqui, a gente pode inicializar com um K maior do que 2, de tal forma ele quer subagrupamentos aqui. E depois a gente tenta unir esses agrupamentos. É um pós-processamento. Por exemplo, clusters, agrupamentos com centros menores do que um limiar. Eu vou agrupar. Então, eu preciso tomar cuidado com esses dois centros aqui de não agrupar também. Tá? Então, note, pessoal, que não é um problema fácil. Então, o K-médias, né, quando nós temos esses clusters que são um pouquinho mais complicados, né? Tem esse outro aqui que o pessoal fala que é da banana, né? Então o azul é uma classe e aqui o verde é outra classe. Olha só que complicado que é isso aqui pro K-médias, tá?
né? Obviamente que existem outros agrupamentos. Qual o valor de K a utilizar, pessoal? Aqui nós não temos informação do rótulo, tá? Então não tem como calcular uma taxa de acerto, né? Então, usualmente, lembra que como nós fazíamos? Como a learning rate, né? Do regressor linear, por exemplo. A gente tinha o conjunto de treinamento, né? Treinamento dividia em treinamento e validação. Fazia um range lá para o learning rate, vou supor aqui de 0,1 até 1, tá? Com passos de 0,1 e testava. 0,1, treino válido. Learning rate com 0,2, treino válido. E obviamente eu pegaria então o learning rate aqui que maximiza a taxa de acerto no conjunto de validação. Ocorre então que no K-médias não temos a taxa de acerto. Se nós até tivéssemos um conjunto rotulado e depois poderíamos fingir que não tínhamos, aí teríamos até como calcular a taxa de acerto. Mas quando geralmente nós temos um problema de classificação não supervisionado, acaba por não termos labels de qualquer forma. Existem algumas métricas ou medidas de qualidade de clustering. Tá? O que elas assumem? Tá? Temos, por exemplo, a silhueta, o índice de Davis, Bowden, tá? Medidas como a compacticidade, esse aqui é o índice DB que a gente fala, né? Então, qual que é a ideia por trás dessas medidas, né? Eles medem, por exemplo, a distância interclasse e intraclasse, por exemplo. Olha, o que é esperado de um bom agrupamento? Que amostras do mesmo grupo, tá? Estejam bem compactas, ou seja, a sua distância para o centro seja a menor possível, né? Que é essa minha distância intracluster. E esses clusters, eles estejam bem separados, estejam longes. Então, eu quero minimizar a intracluster e maximizar a intercluster. Tá? Então, medidas de compacticidade, por exemplo, elas levam em consideração esse tipo de informação. De certa forma, eu tentar medir a qualidade do meu agrupamento final. Tá? Então, no final do dia, eu posso pegar o conjunto de treinamento, um conjunto de teste, um conjunto de treinamento de validação, setar uns valores de K para 1 até 5% do tamanho da base, 1%, se a base for muito grande, também não tem uma regra para isso. Né? E treinar, então, com K e ver o conjunto eu posso diretamente, se eu quiser, por exemplo, no próprio conjunto, o treinamento, testar diferentes valores de K e utilizar aquele que minimiza o erro, maximiza uma medida de qualidade de agrupamento, por exemplo, tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, basicamente, esse que o K-médias funciona. Então, de fato, escolher o valor de K não é tão simples assim. Ou eu tenho algum conhecimento da base, mas também não quer dizer que, por exemplo, se eu sei que tem duas classes ali naquela base, eu tenho problemas ali de ataque de rede e não ataque de rede, mas não necessariamente, né, eu vou ter, não significa que 3 agrupamentos significam 3 classes, né? Então, por exemplo, eu posso ter um agrupamento aqui, eu posso ter um conjunto de agrupamento que significa acessos normais à rede, e aqui seria um outro agrupamento que significa ataques à rede. Mas daí eu posso vir aqui um outro tipo de ataque, ou seja, esses 2 clusters, eles estão diferentes desses, eles representam ataques. Só que note que aqui eu tenho 2 clusters representando ataque, aqui eu tenho 1. Então, ou seja, eu tenho 2 clusters representando, classe 2 e um cluster representando a classe 1. Tá? Então, assim, não é um problema fácil. Então, mas a ideia aqui basicamente é mostrar para vocês então, o que é um problema de agrupamento, como é que o K-médias funciona, como é que eu posso encontrar um valor de K. Tudo bem, pessoal? Bom, para a aula do K-médias era isso, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza o K-média para uma outra técnica, tá legal? Grande abraço, obrigado!